movimentação de qualquer senador. Juliana, Heraldo. Obrigada, Júlia. A gente vai acompanhar a sessão amanhã. Heraldo. Vamos falar agora sobre o desastre da Lamia. A funcionária que assinou o plano de voo pediu refúgio ao governo brasileiro. Ela disse que estava sendo perseguida na Bolívia. Célia Monastério chegou ontem a Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Célia recebeu ontem à noite uma carteira da Polícia Federal. O documento é liberado para todos os estrangeiros que pedem refúgio ao Brasil. Uma espécie de carteira de identidade provisória, que garante a Célia o direito de ficar até 1 ano legalmente no país, enquanto aguarda a resposta do Comitê Nacional de Refugiados, subordinado ao Ministério da Justiça. Ela disse aos policiais federais que viajou de ônibus de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, até Corumbá, em Mato Grosso do Sul, acompanhada de um parente que também é advogado. Hoje, a delegacia da Polícia Federal de Corumbá encaminhou para Brasília os documentos do processo. Aqui ela preencheu o formulário de pedido de refúgio e explicou os motivos. Na declaração, que foi feita de próprio punho, a boliviana disse que temia pela segurança dela, que estava sendo ameaçada na Bolívia e que era vítima de uma espécie de conspiração, que tinha como objetivo esconder o nome do verdadeiro responsável por autorizar a decolagem do avião da Lamia. Célia disse que, mesmo percebendo problemas, não tinha autonomia para impedir que o avião partisse para Medellín com aquele plano de voo. Mas a funcionária não revelou o nome do responsável. Ela é investigada pela polícia boliviana e foi afastada do trabalho na ASANA, a agência que administra os aeroportos do país. A assinatura dela aparece no plano de voo da Lamia, que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia. Depois do acidente, ela contou às autoridades bolivianas que questionou 5 pontos importantes do plano de voo. Um deles era sobre o tempo de rota igual ao tempo de autonomia do avião. O Ministério Público brasileiro informou que a Secretaria de Cooperação Internacional vai acompanhar todo o processo. O governo da Bolívia pediu que o Brasil expulse Célia Monastério. O Ministério do Interior boliviano declarou que ela deixou o país de forma ilegal. Na Bolívia, o Ministério Público e a polícia fizeram operações para investigar as causas do acidente com o avião da Lamia. As informações com os enviados especiais a Santa Cruz de la Sierra, Tiago Eltz e Américo Figueroa. No aeroporto internacional de Viru-Viru, de onde saiu o voo da Chapecoense, foram recolhidos documentos e informações na torre de controle, na sala da Agência de Aviação Civil e na sala onde trabalhava Célia Castedo Monastério, a funcionária que pediu refúgio no Brasil. Hoje, o chefe do aeroporto voltou a afirmar que Célia e os funcionários da ASANA não têm autoridade para impedir decolagens. E assim como o Sindicato dos Funcionários da ASANA, ele disse que, pelas regras da Bolívia, essa é uma prerrogativa da DGAC, a Agência de Aviação Civil. Eu pergunto a ele se a agência viu esse plano de voo e deu permissão para o avião decolar. O chefe do aeroporto responde: está bem, pode seguir. Correto. A ASANA não podia parar o voo porque não era função dela. Nem a agência nem o governo esclareceram ainda como essa autorização foi dada. Ao mesmo tempo, uma outra equipe fazia buscas aqui na sede da Lamia. Esse é um carro da Agência Nacional de Aviação Civil, aqui da Bolívia, saindo carregado de caixas com documentos e também computadores aqui atrás. A operação é comandada pelo Grupo de Combate à Corrupção do Ministério Público da Bolívia. Um dos promotores do caso diz que são pelo menos 6 os investigados. As acusações são de descumprimento de dever, dano ao transporte público, tráfico de influência, lesão corporal grave e leve e homicídio. É um fato lamentável não só no nível local, mas internacional. Há pessoas que perderam entes queridos e que estão na expectativa do resultado da investigação. É preciso manifestar que esse fato não foi um erro humano, mas sim uma negligência, e temos que descobrir de onde saiu essa situação. No início da noite, policiais da Bolívia prenderam 3 funcionários da Lamia, entre eles o diretor-geral da empresa. Os 3 foram levados para prestar depoimento e podem ser liberados em seguida. Hoje à tarde saiu um novo boletim médico sobre os sobreviventes brasileiros dessa tragédia. O goleiro Jackson Follman vai ser operado novamente amanhã. Veja na reportagem dos enviados especiais a Medellín, Lília Teles e Vanderlei Serbonchini. Passos à frente e passos atrás de guerreiros que continuam lutando pela vida. É essa avaliação dos médicos sobre os brasileiros que sobreviveram ao acidente.
A velocidade da recuperação do lateral Alan Ruschel, que fez uma cirurgia na coluna por causa de uma fratura, surpreendeu a equipe médica. Depois de se sentar pela primeira vez, ele andou ontem à noite e hoje de manhã. E deve sair da UTI amanhã. O radialista Rafael Renzel também reagiu bem à movimentação da cama para a poltrona. Posou para fotos ao lado da mulher e mandou uma mensagem aos amigos por uma rede social. Eu não tinha a mínima ideia do carinho e da torcida de vocês. Cada mensagem me enche de força para o tratamento. Rafael ainda não pode andar porque tem uma fratura no pé direito e vai ser operado amanhã. O estado do zagueiro Neto continua muito grave por causa da pneumonia, mas a bactéria já foi identificada e, apesar de estar entubado e sedado, Neto ficou estável nas últimas 12 horas. Nessa fase do tratamento, segundo os médicos, o maior risco são as infecções. E foi isso que atrapalhou a evolução do goleiro Jackson Follmann. Ontem ele apresentou uma infecção na cicatriz da perna que teve parte amputada. E mesmo com a limpeza dos ferimentos, vai ter que fazer uma nova cirurgia amanhã. E existe a possibilidade de ter que amputar mais uma parte. O mínimo é de 3 a 4 centímetros a parte óssea. Se amanhã, durante o procedimento, a gente evidenciar que a infecção ainda está ali no local e que tem mais parte de necrose, de morte, a gente vai ter que aumentar um pouco mais, porque o objetivo é conter a infecção que tem ali e salvar a vida dele. A comissária boliviana Jimena Soares ainda está internada na clínica Sommer e pode ter alta ainda essa semana. O técnico Erwin Tumiri saiu do hospital em Cochabamba, na Bolívia, e finalmente voltou para casa, apenas uma semana depois do desastre. Depois do adiamento da final da Copa do Brasil por causa da tragédia com o avião da Chapecoense, Grêmio e Atlético Mineiro se preparam para a decisão de amanhã.